Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Espero que você se encontre em paz. Está na hora daquele nosso bate-papo positivo, leve e descontraído. E é claro, sem deixar de levar até você informações relevantes que vão agregar e muito aí no seu dia a dia. Eu sou o Renato Cândido e está no ar mais um episódio do nosso podcast, o Sintonia Positiva. E hoje aqui a gente vai tratar de um assunto para lá de importante, conexões, mas não conexões digitais, conexões reais, conexão entre pessoas, entre pais e filhos, marido e mulher, conexões familiares. Então, se você gosta desse tipo de assunto, já segue a gente no YouTube, no Instagram, no Spotify, compartilhe com aquela pessoa que você sabe que vai amar essa conversa. Hoje eu tenho a honra de receber ela aqui, Marcela Linhares. Ela que é psicóloga, especialista em comportamento humano, atua aí há mais de 20 anos em experiência de desenvolvimento humano. Ela que é professora de graduação em psicologia, professora da gestão de pessoas, palestrante, tem experiências inclusive internacionais que vai trazer aqui pra gente. E o mais importante, qualifica mais ela para estar aqui ainda, é que ela é mãe da Lavínia e da Mila. Marcela, seja muitíssimo bem-vinda ao Sintonia Positiva. Muito obrigada, eu que me sinto honrada com o convite e especialmente com a confiança no meu trabalho. Obrigada por esse convite. É isso, eu que agradeço, a honra é toda nossa de estar te recebendo aqui, de ter reservado aí um espaço na sua agenda para estar trocando essa ideia com a gente aqui. E antes da gente começar a conversar sobre esse assunto, Marcela, que é tão essencial, como você disse, eu quero que o pessoal conheça um pouco da Marcela. Quem é a Marcela? Por trás da Marcela Linhares, essa profissional tão respeitada aí na área que ela atua. Muito obrigada. Vamos lá. Eu acho que eu vou me apresentar, então, pela minha ordem de prioridade, né? A gente falou um pouquinho sobre isso. Primeiro de tudo, eu me considero uma filha muito amada de Deus. Às vezes eu, nas minhas conversas com Deus, falo assim, nossa, o Senhor deve me amar mesmo, que às vezes ele me responde até bem rápido, sabe? Os meus questionamentos. Então, eu me sinto uma filha amada de Deus. Eu sou filha da Rosângela e do Cristino, a filha mais nova, então só... Isso eu acho que já fala sobre mim, sobre os meus padrões. Eu sou a filha caçula de uma família de 3 irmãos. Não exerci esse papel durante muito tempo, sabe? Durante muito tempo eu fui uma filha mais tupetuda, sabe? Que queria estar ali no comando. Mas hoje eu sei o meu lugar. Sou casada com o Diogo há 15 anos. E sou mãe da Lavínia, uma adolescente de 13 anos. E mãe da Mila, de 10 anos. E sou psicóloga, né? Eu falo que a psicologia ela veio primeiro como amor mesmo. Eu lembro que quando eu fui fazer a opção pelo curso superior, eu fui para um processo de orientação profissional porque eu não tinha segunda opção. Eu me deparei com o vestibular que eu ia prestar e eu precisava de colocar uma segunda opção no vestibular. Eu entrei em crise, eu falei, segunda opção, se eu não fizer psicologia, o que eu faria? E eu não tive respostas. Fui para orientação profissional para isso. Gente, e se eu não for psicólogo? O que eu poderia ser? Onde que eu poderia investir? Eu saí da orientação tendo cada vez mais certeza né, da psicologia na minha vida. Então, veio primeiro como um amor mesmo, com o intuito. Eu queria muito poder ajudar pessoas. Esse era o meu discurso lá de pequenininho. O que você vai ser quando crescer? Vou ser psicóloga. E hoje eu falo que a psicologia ela teve várias transformações na minha vida e na minha própria atuação. Eu trabalhei durante muitos anos com gestão de pessoas dentro de empresas, trabalhando especialmente com desenvolvimento de líderes, que é um trabalho que eu faço até hoje, que eu nunca consegui tirar o pé da gestão de pessoas. Eu acredito muito nesse trabalho, nessa transformação de quem está na gestão. Mas hoje eu atuo especialmente com famílias dentro do consultório. Atuo com famílias, com casais e direcionado, né, para o desenvolvimento de crianças e adolescentes. Então, bem um processo de transformação vindo com a minha própria maternidade. Entendi, por isso que eu te falei, a maternidade que eu acho que é o que te dá a maior autoridade, além da sua expertise no assunto aqui, a maternidade não tenho dúvida. É o que, a experiência que na vida a gente tem, não é verdade? Isso. E você tem vários projetos aí, ó, Maternidade Presente, autor do Baralho Terapêutico, Enchendo o Tanque de Amor, atua com ciência e fé e foca na presença e vínculo e emoções de família. Isso é a sua prioridade, parece, no seu trabalho, não é isso mesmo? Na verdade, assim, eu busco muito uma questão científica dentro da psicologia e quando eu entendi, né, pela minha vivência, o poder da espiritualidade, eu fui buscar, inclusive, o que a ciência traz sobre espiritualidade. Olha que legal. Porque como psicólogo, eu preciso agir na ciência, né? Eu preciso ser científica na minha condução, no meu trabalho dentro do consultório.
Quando a ciência se rendeu à espiritualidade, né? Porque hoje, pela ciência, a espiritualidade é considerada um fator de proteção. Isso me deu ainda mais autonomia mesmo para poder trazer sobre isso. Eu não trabalho religiosidade, mas a espiritualidade é um dos pontos de proteção, é um dos fatores de direcionamentos, é um dos pontos pilares trabalhados no relacionamento conjugal, porque eu vejo que realmente é um ponto de transformação para dar sentido e para trazer conexões familiares. Que legal, porque eu sempre falo pro pessoal, às vezes a gente colocar Deus à frente da vida, à frente dos negócios, não é sobre religião, é sobre direção. A gente precisa dar uma direção para a vida da gente. Exatamente. E Deus talvez essa direção, independente da sua religião, daquilo que você acredita, coloca a fé aí na frente que tende a dar muito certo, né, Marcela? Sim, funciona. Vai dar certo. Funciona. Marcela, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eles apontam que pais que estão com os filhos ajuda demais no desenvolvimento familiar, na rotina da escola. Não é legal, não. Fiquei nervoso. Eu tô nervoso, tem muita coisa. Sim. Beleza. E ler também, eu acho que ler não tira o descrédito. Tira não, né? Não dá um descrédito, não. Marcela, tem estudos que apontam que a presença dos pais e envolvimento familiar na rotina escolar e emocional da criança tem efeitos positivos. Crianças que os pais participam tendem a ter maior autoestima, interesse pelos estudos e melhores habilidades sociais. O que você acha desse dado? Faz sentido? Faz. Na verdade, primeiro de tudo, o que a gente precisa entender? Que para a formação de um cidadão emocionalmente saudável, isso passa pelo processo familiar, independente da configuração familiar. Então, o que a gente tem como referência? Os pais, eles são as primeiras referências na vida de uma criança. A referência parental, a referência mais forte, a referência muitas vezes definidora nos primeiros anos de vida é desses cuidadores, tá? Que pode ser o pai e a mãe, ou pode ser outros cuidadores que assumem essa função no cuidar. Então, essas pessoas que assumem essa função, elas precisam tomar consciência do poder que elas têm para o desenvolvimento de seres humanos emocionalmente saudáveis. Então, ter pais participativos no processo do educar, ter pais que sabem, que eu falo que a gente precisa estudar também para ser pai e mãe. Com certeza. Muitas vezes a gente acredita que a maternidade e a paternidade vão acontecer naturalmente. Um bebê nasceu e eu vou me tornar mãe. Tem até uma frase, né, muito conhecida que fala: nasce um filho, nasce uma mãe. Eu falo, realmente nasce, mas às vezes não é no mesmo tempo. Essa mãe, ela precisa ser construída, assim como essa paternidade também precisa ser construída. Então, quando o filho nasce, eu falo que a gente precisa estudar, porque tudo que a gente quer ser uma referência, que a gente quer ter conhecimento, a gente estuda. Precisa se preparar, não precisa. A gente quer ser bom em qualquer coisa, tem que se preparar. Para eu conseguir ser psicóloga hoje e atuar com convicção, com direcionamento com os meus pacientes, eu precisei fazer um processo de preparação inicial que não tem fim, né? Que eu continuo me reciclando continuamente. Então, para ser pai e mãe, as coisas também não vão acontecer da forma que a gente imagina. Por isso que a gente tem tantos desafios. Desafio no amamentar, desafio na retirada de bico, desafio do sono, desafio em vários sentidos, porque muitas vezes a gente acha que vai acontecendo naturalmente. Então, quando a gente toma consciência do nosso papel e da importância da gente se preparar também para ser pai e mãe, eu tenho inclusive uma sessão no consultório que eu, vendo a demanda das famílias, eu falei assim, gente, essa sessão vai ser importante, que chama preparação emocional para ser pai e mãe. O que significa isso? Significa que muitas vezes as famílias, elas preparam o ambiente físico da criança, elas preparam o quarto, elas preparam um enxoval, elas preparam um conjunto de mamadeiras que às vezes nem vai usar, mas já está ali pronto. Então, prepara a casa para receber essa criança. Lava as cortinas, manda lavar o tapete, lava a roupa, passa, compra um tanto de coisa. Mas não se prepara emocionalmente para o processo de ser pai e mãe. E é essa preparação, muitas vezes, que vai trazer a consciência da necessidade de participação ativa em todos esses pontos que você
você colocou. Participação ativa no desenvolvimento dos filhos, participação ativa no desenvolvimento escolar, participação ativa nas atividades, na rotina da criança, na presença não só física, mas na disponibilidade mental e emocional. A gente precisa ser presente, não apenas estar presente, na verdade. E isso é o que mais acontece, né? Por quê? Porque muitos de nós, adultos, também estamos alienados. Nós estamos alienados com tantos estímulos do mundo, com tantos excessos. E aí o que a gente faz? A gente dá a nossa presença física para os nossos filhos, talvez ali por 10 minutos. Mas eles percebem. Por que eles percebem? Porque nós só estamos presentes fisicamente. Nós não estamos disponíveis verdadeiramente para aquele contato, para aquele momento, para mentalmente estar ali à disposição dos nossos filhos, para emocionalmente estar ali para ter essa troca e essa conexão. Com certeza. E para eles, essas informações chegaram agora. Sim. Quer dizer, para a gente, né? Eles já nasceram com essas informações. Então, se a gente não orientar eles, eles vão entrar nesse mundo e vão ficar desse jeito sempre. Então, como você acha que os pais podem estar presentes na vida dos filhos? Tem alguma dica que você pode dar para a gente? Além daquele checklist básico, tem que fazer isso, hora da escola, hora disso. Como é que a gente faz para estar presente de verdade? Algumas dicas nesse mundo tão corrido, a gente tem que fazer umas alterações aí, não tem mais? Temos. Primeiro é tomar decisões, né? Eu falo que uma vida adulta é uma vida baseada em decisões. E muitas vezes nós somos adultos em idade, mas estamos vivendo uma vida infantil, baseado nas nossas vontades, baseado naquilo que eu quero ou não quero fazer. E eu falo que uma vida baseada em vontades é uma vida imatura, é uma vida infantil. Uma vida adulta é baseada em decisão. Eu tenho um conhecimento dentro da psicologia que eu falo assim, quando você me pergunta, Marcela, o que a gente poderia mostrar e conscientizar os pais da necessidade de estarem presentes realmente na vida dos filhos. Se eu tivesse que escolher um conteúdo que eu gostaria de, assim, popularizar, para que todos os pais tivessem acesso, eu escolheria esse conteúdo que eu vou te falar. Os pais, se eles souberem das necessidades emocionais básicas dos filhos e se eles conseguirem atender essas necessidades de uma forma suficiente. Eu não estou falando de uma maneira extraordinária, eu não estou falando de uma forma assim, atender 100%. Não, atenda de forma suficiente, isso é garantia de ter filhos saudáveis para a vida. São 5 necessidades emocionais. Que necessidades são essas? São necessidades do ser humano. Renato, você tem essas necessidades, eu tenho essas necessidades, os nossos filhos têm essas necessidades. E muitos dos nossos padrões hoje de comportamento vêm por necessidades emocionais não atendidas. Por isso que temos tantos adultos disfuncionais com padrões desafiadores de comportamento. Então, o que eu diria para os pais? Atendam essas 5 necessidades. O que as crianças precisam? Necessidade 1, a mais importante, ela é soberana diante das outras. É a necessidade de vínculo seguro. O que é isso? Toda criança tem necessidade de se sentir vista, de ser amada, de ser acolhida pelos pais, de se sentir segura num ambiente estável. Ou seja, todo ambiente que trouxer instabilidade, tensão, frieza, distanciamento, vai trazer para as crianças padrões de comportamento disfuncionais. O que significa isso? Elas vão entender que a relação certa, vamos dizer assim, o gabarito, é essa relação que elas estão vendo ali, que elas estão vivenciando no seu ambiente. Então, uma criança que vivencia pais frios, pais brigando o tempo inteiro, situações tensas, inseguras, o que elas levam como gabarito de relacionamento? Essa frieza. Elas levam isso para a vida. E qual que é a nossa necessidade? A gente tem a necessidade de afeto, inclusive nós adultos. Todo mundo, não é? Todo mundo. Às vezes, como adulta, a gente não fala mais de amor. A gente não fala assim, eu preciso ser amado. Mas eu escuto uma pessoa falando assim, eu quero sair do meu trabalho porque lá eu não me sinto reconhecido. O que significa isso? Eu não me sinto reconhecido. Eu não me sinto visto, eu não me sinto amado, eu não me sinto pertencente a esse ambiente. Então, a primeira necessidade, pais, se vocês conseguirem minimamente oferecer um ambiente seguro, estável, com troca de carinho, com troca de afeto, com a previsibilidade do amor,
isso já é um grande passo para os nossos filhos. Então, ter essas trocas nas condições que nós temos, com a logística que nós temos, né? De rotina de vida, de trabalho. Colocar isso na nossa rotina, não é? Colocar Não é isso como inegociável. E é o que a gente também conversou um pouco, né, antes, assim, é abrir espaços na nossa agenda para esses momentos, porque esses espaços, eles não estão dados. Se a gente ficar esperando dar tempo para fazer essas coisas com os filhos, não vai dar tempo. É que nem quando a gente vai iniciar um projeto novo. Se a gente achar que vai dar tempo de fazê-lo, a gente não coloca ali no papel e não faz. Então, que seja o projeto da vida da gente, que é o mais importante. Abrir espaços intencionais é colocar na agenda. A gente não coloca na agenda, esse meu compromisso estava na agenda. Qual que é o tempo hoje, intencionalmente, que eu vou abrir na minha rotina para estar emocionalmente presente na vida dos meus filhos? Então, esse é o 1. 2, autonomia. Filhos precisam de autonomia compatíveis com a idade e com a fase de desenvolvimento. Então, um lar que incentiva a autonomia, o que é autonomia? A criança fazer aquilo que ela tem condição, que a idade dela permite fazer. Então, uma criança, a partir de 2 anos, ela já pode ter autonomia dentro de casa? Pode. Coisas compatíveis com a idade dela. Ela pode colocar a roupa dela no cesto, ela pode tirar o pratinho de plástico da mesa, ela pode, do jeito dela, dobrar o pijama e colocar dentro da gaveta. Então, a autonomia é uma necessidade emocional. Olha que legal a gente estar conversando isso, parece até que foi combinado. Eu comecei a fazer isso há um tempo atrás, não estava fazendo, não vou mentir para você não. O menorzinho então não fazia nada, eu tenho um de 6 anos. Aí eu comecei a participar, até coloquei lá no meu canal, no Positividade pra Mente, para o pessoal estar fazendo isso. Comecei eles para participar diretamente das atividades de casa, tudo que eles podem fazer. Até eu coloquei um vídeo lá do meu filho trocando o filtro daqueles purificadores. Ele foi com a chavinha dele de plástico lá, trocou e colocou, ficou super satisfeito. Então eu tenho colocado eles em todas as atividades. Tem umas que eles ajudam, o outro atrasa um pouquinho a gente, mas isso gera uma conexão incrível. E ele sempre fala para me ajudar com alguma coisa. Até um dia ele falou. Eu saí com ele eu tô saindo pela manhã para estar fazendo algumas conexões com o pessoal, nesse projeto novo que eu tô iniciando. Aí ele saiu comigo para fazer essas coisas todas, não é? Aí chegou em casa e ele começou a arrumar a cozinha. Sabe por que ele começou a arrumar a cozinha, lavar os pratos, fazendo aquela bagunça danada? Porque no meio do meu trajeto eu parei numa pracinha e comecei a brincar com ele. Parei o que eu tava fazendo, comecei a brincar, a gente brincou naquelas academias ao ar livre. Ele chegou em casa e sentiu a necessidade de me ajudar, porque ele falou, papai, como você parou pra brincar comigo, eu vou te ajudar para depois a gente ter tempo de novo de brincar. Olha pra você ver como é que cria essa conexão. E daí em diante eu comecei a fazer isso. Olha que interessante, assim, os grandes players do mercado, eles falam de um gatilho mental que chama reciprocidade. O que seu filho fez foi reciprocidade. O papai brinca comigo e eu ajudo o papai no que ele precisa. E essa autonomia, ela trabalha um ponto muito importante na vida dos nossos filhos, que é a crença de capacidade. Quando uma criança, dentro da sua idade, dentro da sua maturidade, ela consegue desenvolver atividades compatíveis, ela cresce acreditando que ela é capaz. Quando os pais fazem tudo pelos filhos, qual que é a consequência que nós temos disso na vida adulta? Adultos que têm a capacidade, eles conseguem fazer, mas por acreditarem que não conseguem, eles simplesmente não fazem, entende? Então, a autonomia, desenvolver esse processo, a gente fala que é uma necessidade emocional que leva a padrões satisfatórios de comportamento. Tem o terceiro, que para mim é um dos mais importantes, que eu acho que a nossa sociedade precisa, inclusive, estar mais atenta a essa terceira necessidade emocional, que chama limites. Limites realistas. Complicado, não tá? Não tá? Nós vivemos em sociedade. E para viver em sociedade, nós precisamos estabelecer limites saudáveis. Limites em relação ao nosso corpo, limites em relação àquilo que é meu, aquilo que é do outro. E é através desses limites, ensinados desde sempre, né, na vida acontecendo, que nós mostramos para os filhos, inclusive, habilidades, por exemplo, de empatia. Um adulto que é empático, que consegue perceber a necessidade do outro, é um adulto que teve, na sua infância, os limites preservados.
Limites que não são preservados, limites prejudicados, Renato, nós temos tipos de padrões, por exemplo, de arrogo. O que é arrogo? Aquela pessoa que se considera superior à outra. Sabe, adultos, por exemplo, às vezes eu vejo pessoas assim no dia a dia. Eu tô lá na fila da escola para poder buscar a minha filha, e aí simplesmente chega um pai ou uma mãe, desconsidera a filha e fala assim, chama meu filho para mim, ele é de tal sala. Vai ganhar tanto tempo com isso, né? A pessoa vai ganhar, parece que, meu Deus. Mas você entende que talvez essa pessoa ela nem perceba o que ela está fazendo, porque ela está tão acostumada à falta de limite na vida que ela simplesmente aprendeu, se tornou um padrão, uma repetição, acreditar que ela é superior, acreditar que o tempo dela é mais importante, por isso que ela para com o carro na porta de uma garagem, por exemplo. Mas e se outra pessoa precisar sair? Não, mas eu tô parando rapidinho porque eu precisava fazer uma coisa muito importante. Não precisa, não. É complicado. Entende? Né? Então, limites trazem para os nossos filhos a consciência de habilidades de vida, de respeitar o outro, porque a gente trabalha dando consciência para as crianças, por exemplo, dos limites que não podem ser ultrapassados nelas, por exemplo, limites do corpo. Eu não permito que as pessoas toquem em partes do meu corpo, porque isso é um limite que foi ensinado. E eu também não faço isso com o outro. Então, eu me preservo, né? Eu preservo a minha intimidade, preservo o meu corpo, preservo o meu posicionamento. Eu posso emitir a minha opinião, eu sou livre para isso e eu consigo também preservar isso no outro. Eu consigo atender, né, os limites do outro. Então, limites é uma necessidade emocional muito importante. A quarta, validação emocional. Então, pais que, até então, têm momentos de afeto com os filhos, criam, né, um ambiente seguro, que permitem que os filhos façam de acordo com a idade, que estabelecem os limites, que validam emoções. O que é validar as emoções? As crianças, elas podem sentir as emoções, né? Muitas vezes nós fomos adultos podados nas nossas emoções. A gente acreditou que chorar é feio, é sinônimo de fraqueza, ou que ter medo é algo ruim. Não, gente, as emoções servem para nos proteger, entende? A raiva, por exemplo, é uma emoção que mostra quando o outro invadiu o espaço comigo. A raiva, ela vem de uma injustiça, por exemplo, entende? O medo nos protege. O medo faz com que eu não passe num sinal vermelho a 200 km por hora. Então, também é uma emoção que me protege. Então, permitir que as crianças sintam as suas emoções e direcionar para comportamentos saudáveis. Eu posso sentir raiva? Posso. Eu posso bater no meu colega porque eu estou sentindo raiva? Não. Mas eu posso sentir? Posso. Então, validar a emoção é diferente de aceitar qualquer tipo de comportamento quando eu estou nessa emoção, tá? É a quarta necessidade. E a quinta é ter expectativas realistas. Ou seja, criança vai dar trabalho? Vai dar trabalho. E qual que é a nossa expectativa? A nossa expectativa é de levar os nossos filhos, por exemplo, na missa e acreditar que eles vão ficar sentados quietinho durante uma hora. Fica nervoso com as crianças na missa. É óbvio que a gente tem que ter o limite. Você usou a palavra limite. Não pode sair lá na frente e sentar no lugar do outro. Não pode atrapalhar o espaço do outro. É lógico, mas... Mas é uma criança que precisa do movimento. Então, criança vai correr, criança vai brincar, criança vai se movimentar. Criança é exploradora. Criança vai espalhar os brinquedos pela casa. É isso. Ela pode espalhar os brinquedos? Pode. E num determinado momento, qual que é o limite? Certeza, vamos guardar. Mas vamos guardar assim, vamos guardar agora. Então, você pode começar com o lúdico. Vamos guardar todos os brinquedos que tem a cor verde. Vamos fazer uma corrida maluca, guardando os brinquedos que tem a cor verde. E agora? Agora nós vamos guardar os que tem a cor amarela. E vamos. E a já criança começa com a responsabilidade, né? Se não guardar, vai se perder. Vai se perder, Sim. vai sumir. E aí depois que a gente guardar os brinquedos, nós vamos para a nossa próxima atividade. Então, as expectativas realistas de criança sendo criança, que vai explorar, que vai ser criativa, que vai dar trabalho, também é uma necessidade. Quando a gente tem expectativas irreais, a gente vai adultizando os nossos filhos antes do tempo. A gente vai criando expectativas que são incompatíveis com a idade. Só que a criança vai corresponder, sabe, Renato? Se eu tenho a expectativa que meu filho vai ficar sentadinho e muitas vezes eu uso de artifícios de castigo, de violência para isso, o meu filho vai corresponder.
Mas será que corresponder a essa expectativa é o mais saudável? Ou nós que precisamos entender as fases de cada desenvolvimento? Criança, adolescência. Não é verdade? Tem que estudar, como você falou. Assim, nossa. Ah, gente, vamos estudar para ser pais de adolescentes? Precisamos disso. Com certeza, precisamos saber por quê, não é? É porque tem uma teoria, a gente até conversou em off ali, né, que o pessoal fala que a geração que tá vindo é isso, é aquilo, aí eu sempre, quando o pessoal fala, eu saio de perto para evitar discutir, que eu não gosto de discutir, para não falar. Gente, quem cria a nova geração? Nossa. Como assim a geração? Eu, você. Como minha filha de 14, a sua de 13 tá de um jeito ou de outro, a gente, porque o mundo tá assim. Não, espera aí. Eu tô criando, eu tô conduzindo. E quando você tá conduzindo um veículo ali, você bate ele, você é culpado às vezes, você não presta atenção. A culpa é da gente. Eu não gosto de usar a palavra culpa, não é responsabilidade, sei lá, o que a gente pode usar aqui mas é alguma Nós somos responsáveis. Não tem como. E nós somos responsáveis, inclusive, por entender muitas vezes os movimentos que vêm de padrões de cada momento que a gente está vivendo. Acredito que sim. Por exemplo, quando a gente fala assim, existe uma geração com esse padrão de comportamento. Os adolescentes de hoje, o mundo de hoje, ok, pode existir no ambiente ao nosso redor que nos influencia não tem como diretamente. A gente se livrar disso, é exato, óbvio, né? Exato. Não tem como a gente se livrar do ambiente. Pelo contrário, o ambiente eu falo que ele é definidor. Ele transforma o ambiente, ele tem capacidade de transformar fatores inatos de comportamento. A gente nasce com uma personalidade, a gente nasce com algo que vem de fábrica, que a gente chama de tendência de comportamento. Inclusive, existe dentro da psicologia uma teoria de personalidade. Isso é muito importante a gente diferenciar, porque no mercado nós vamos encontrar várias teorias de personalidade, porém não científicas. O que eu trago aqui é uma teoria de personalidade embasada cientificamente, que é uma teoria conhecida mundialmente, que chama Big Five, que são 5 grandes pilares, fatores de personalidade. Então a gente nasce com esses pilares, altos, baixos. Por exemplo, eu tenho 2 filhas. Eu consigo perceber claramente em diferentes fatores a diferença entre elas, entende? Por exemplo, tem um fator que chama extroversão. Eu tenho uma filha que tem extroversão alta e eu tenho uma filha que tem extroversão baixa. Isso, elas vieram de fábrica. Só que o ambiente, ele tem poder de ajustar esses fatores que vêm de fábrica. Por exemplo, a minha filha que tem extroversão baixa, se a gente proporciona dentro de casa um ambiente seguro para comunicação, para expressão das emoções, mesmo sendo uma criança mais reservada, ela vai ajustar o comportamento dela pela influência desse ambiente. Da mesma forma que eu tenho uma, por exemplo, que no pilar abertura ao novo, ela tem baixa abertura ao novo. Então, ela é uma menina que tem mais dificuldade de experimentação. Você vai chamá-la para fazer uma coisa. Ela vai ser aquela que vai pular a piscina de finquete? Você chama ela e fala assim, bora, vamos experimentar? Não. Ela vai ser mais receosa, ela vai analisar os riscos, ela vai ver se ela quer ou não, ela vai falar assim, não sei, acho melhor não, porque ela tem abertura ao novo baixo. Uhum. Mas se ela encontra um ambiente que estimula a experimentação, ela pode ter um ajuste desse comportamento? Pode. Por isso que toda terça-feira lá em casa eu faço janta, porque eu sou boa na cozinha, Renato. Não se engane. Porque eu coloquei como um inegociável na minha casa. Tem que ter os horários. Refeição à mesa, quando você fez a introdução de filhos saudáveis, de filhos para o mundo mesmo, né? Assim, mas com valores. Refeição à mesa em família é um dos pontos comprovados cientificamente que traz filhos mais seguros, que traz filhos com desempenhos escolares mais altos e que traz filhos mais confiantes para a vida. A gente não abre mão disso lá em casa também. Mesmo que eles demoram a vir para a mesa, não sei lá, você vai chamando, não vem imediatamente. Sim. Temos paciência, temos que esperar um pouco, porque é essencial. Olha um ponto de conexão que nós podemos ter. Refeição à mesa, com certeza. Que todos sentam, que a gente conversa sem telas, tá? Proibido com telas. Certeza, na mesa, não é no sofá, não. Exato, na mesa, e que a gente vai olhar
um pro olho do outro, que a gente vai conversar, que a gente vai contar os casos, que a gente vai falar como que foi o seu dia hoje. Nossa, aconteceu uma coisa muito legal, eu vindo pra cá, hoje eu tive um podcast que eu falei sobre isso, que a gente vai ouvir o que eles têm a dizer. Então, quando a gente pensa assim, o que que nós podemos fazer pelos nossos filhos? Nós podemos dar tempo para eles, o nosso tempo disponível para eles, porque quando a gente dá tempo, os filhos falam. Com certeza. Né? Inclusive, a gente pode até entrar nessa conexão digital junto com eles. Lá em casa a gente tem uma mania, uma regra lá, que todo mundo vai ver filme junto na sala. Eu ainda não coloquei televisão nos quartos, não fiz isso ainda. E quando fizer, uma hora eu vou ter que fazer, porque infelizmente as idades vão se afastando um pouco e cada um tem uma necessidade, um interesse. Gosto. Isso, interesse. Mas a gente tem os filmes final de semana lá e todo mundo tem que deitar pra ver. Às vezes a mais velha faz uma carinha assim de não quero ver o filme, às vezes de desenho, mas ela senta pra ver. Isso gera uma conexão bacana, aí o ambiente fica positivo ali, a gente gera uma brincadeira, de repente, é aquela coisa de família. Não sei se é assim na sua casa, começa a zoar o outro, uma almofada pra lá, uma pra cá, e fica tudo feliz ali, fica legal. O ambiente proporciona isso. O inegociável que você trouxe pra sua casa, entende? E nós, como pais, nós somos a autoridade na vida dos nossos filhos. O que significa a autoridade? Significa que nós direcionamos, nós orientamos. Quando eu falo da autonomia, é autonomia dentro dos limites. Então, quem define? É como se a gente colocasse os limites aqui e dentro desses limites os nossos filhos têm possibilidades de escolha. Mas, por exemplo, é inegociável. Vamos todos... assistir o filme. Horas. Se não vamos prestar assistir atenção, o filme. É de cada um, mas que nós vamos ficar ali 2 horas juntos. Como que você quer ficar sentado? Se você quer trazer um travesseiro ou não, você pode escolher. Mas esse momento familiar é inegociável. É a mesma coisa do jantar lá em casa na terça-feira. O que aconteceu em relação a isso? Assim, uma vez, a minha filha mais nova estava com uma coleguinha dentro de casa. E aí eu escutando, né? Tô aqui no radar, com o radar ligado, ouvindo a conversa delas. E aí a coleguinha falando das comidas que a mãe faz na janta, né? E tudo. E aí a minha filha virou e falou assim, aqui em casa minha mãe não faz comida. Sabe por quê? A minha mãe gosta das coisas práticas. Minha mãe gosta das coisas rápidas. A gente chega em casa, ela fala assim, vamos fazer um mexido. Vamos esquentar o almoço. Vamos arrumar uma coisa rápida aqui para comer. E quando ela falou isso, eu pensei assim, gente, que menina tupetuda, né? Pensei comigo, que menina tupetuda. Eles falam, né? Mas por que eu pensei isso? Porque me atingiu, né? Ela estava certa. Porque realmente, assim, como a gente é da atividade, do trabalho e tudo, a questão alimentar, eu sempre fui muito rigorosa com o que entra lá em casa. De alimentação saudável e tudo, mas eu não pegava para fazer. Então, eu era daquelas que chegava à noite, vamos fazer o que tem na geladeira, um mexido, esquentar, eu não preparava. A praticidade. E quando ela falou, e no primeiro momento eu achei que ela era muito tupetuda, isso me atingiu. E quando me atingiu, doeu. Aí eu tomei consciência, né? Eu falei, gente, realmente, eu não sou a pessoa de preparar a comida aqui em casa. E aí, nesse dia, eu falei assim, Mila... O que você gostaria de comer? Você tá falando aí que sua amiga que eu não faço nada. O que você gostaria de comer, por exemplo? Ela falou assim, mãe, eu queria chegar aqui um dia à noite e comer uma parmegiana e comer uma coisa gostosa preparada, porque ela é da comida. Ela gosta da comida, ela tem prazer em comer. Essa é que tem abertura ao novo alto. Então, qualquer coisa que você der pra ela experimentar... Essa é a mais velha ou mais nova? Essa é mais nova. Mais nova. Ela vai experimentar. Mãe, o que é isso que você tá comendo? Deixa eu ver. Então, isso é de personalidade. Mas o ambiente influencia. Então, eu juntei 2 pontos. Eu falei assim, preciso olhar para isso dentro da minha casa, para esse valor da alimentação, da preparação, que era algo que eu não fazia. E, ao mesmo tempo, eu trabalho com a mais velha a questão da experimentação, já que tem um pouco mais de dificuldade de experimentar. E aí, eu coloquei lá em casa, toda terça-feira eu vou preparar, porque aí é uma comida preparada mesmo, que eu vou no supermercado, eu faço, que a gente faz juntos. E eu olho receita, porque às vezes é uma coisa diferente que eu também nunca comi. Ali, já não gera todo mundo trabalhando unido, vai no mercado, às vezes leva junto. E qual que é o combinado? Todo mundo experimenta. Ninguém é obrigado a gostar, mas nós vamos experimentar. Então, a mais velha está super receptiva ao jantar de terça-feira, de experimentação. E aí, é nesse momento que a gente traz um outro ponto que eu acredito que é muito válido nas famílias e que a gente falou que é o ponto da espiritualidade, da igreja doméstica.
Não adianta a gente ir para fora se no dentro a gente não tem essa conexão. Não adianta a gente estar muito envolvido, inclusive com as coisas. Aí vamos passar para a religiosidade. As coisas religiosas, se no dentro a gente não tem essa conexão. Então, vai fazer 2 anos agora, no final do ano, em dezembro, que a gente tem essa prática lá em casa, que é o dia que a gente senta para jantar juntos, com esse jantar preparado, às vezes com uma receita mesmo. Ah, mãe, faz uma coisa hoje. Eu falei, gente, eu nunca fiz isso. Vamos olhar a receita. Esses dias eu fiz yakisoba. Eu falei, gente do céu, eu tô ficando bom nisso. E tô até ousada. Meu marido falou assim, que isso? Eu tava escutando você gravando uns stories. O que você tava fazendo? Você tava passando receita pros outros? Eu falei, olha quem eu me tornei. A pessoa que não fazia nada, agora tá passando receita pros outros. E a gente estuda a Bíblia. Toda terça-feira, a gente definiu que cada encontro nosso, nós vamos estudar um capítulo. A gente começou pelo Novo Testamento e é o momento também da gente trazer essa espiritualidade para nossa vida. Inegociável. Então tem assim, ah, mãe, hoje eu não quero fazer isso. Ok, filha, você pode não querer, mas nós vamos fazer. Tem coisas que são regras. Vez ou outra a gente muda o dia. A terça-feira temos um compromisso, então vai ser quarta ou quinta, mas a gente não deixa de ter um encontro semanal para isso, com esse objetivo, conexão. Que bacana, é isso aí, porque você falou, a gente aqui que apita, vamos falar assim, a gente que define, nós somos autoridade diante dos nossos filhos. E se eles não vão, mesmo que eles não queiram, eles vão acabar fazendo e vão se acostumar com isso, não é verdade? Então, a rotina. Não, muito bacana isso aí. Você não vai acreditar de onde eu tirei essa prática da gente sempre faz uma oração antes do almoço. Inclusive é um filme, tá, gente? Não é muito bom pra ver com crianças, tá bom? Mas Velozes e Furiosos. Antes dele fazer oração, ele tem a família dele, ele fala que todo mundo tem que orar. Ele sempre obriga o pessoal que o manda-chuva lá, gente, ó, quem vai fazer oração? Aí se alguém começa a comer primeiro, fala, a oração é sua. E lá em casa a gente criou essa mania, que eu vi com a mais velha, que ela gostava desse filme, enfim. Criou-se esse hábito e agora faz-se isso através de um exemplo do lugar mais improvável, que é um filme cheio de... Olha que interessante, porque a nossa construção, é isso que eu falo assim, quando eu trago aqui as necessidades emocionais, é pra gente entender o quê? Existe regra como que vai ser na sua casa? Não, na sua casa você pode trazer qual que é o melhor momento, qual que vai ser a nossa conexão que vai ser inegociável, entende? Na sua casa é o filme, na minha casa é a refeição à mesa e o estudo da Bíblia. O importante é que a gente tenha esses momentos. Como vai ser? Cada um com os seus e coloca interesses. Na agenda, né? Coloca na agenda, é isso? Tem que entrar na agenda como compromisso, porque senão os outros compromissos da agenda engolem o nosso tempo. É isso e não sobra tempo para nada. Se a gente deixar a vida acontecendo naturalmente, nós vamos ser atropelados pelos excessos do mundo. Então, qual o maior obstáculo você acha que o pais têm encontrado aí para ter esse tempo com os filhos? Uma dica que você pode dar para o pessoal, para não tem tempo, é o famoso não tem tempo. A gente falou da agenda. E também te perguntar que tem algum exemplo que já aconteceu, você sabe, com uma família que mudou o comportamento através das orientações dos seus projetos? Desses inegociáveis, nós temos muitos relatos de família que começam a trazer. Eu falo, o que a gente quer? A gente quer o primeiro degrau. Não precisa começar no grande. A gente quer, por exemplo, que ao sentar na mesa, a gente tire o celular. Pode ser no pequeno. Eu quero, por exemplo, que os pais tenham 10 minutos antes de dormir. Às vezes eu começo com isso. 5, 10 minutos antes de dormir. Porque antes de dormir é o momento que a gente baixa as nossas resistências, que a criança vai entrar no processo do sono, que no sono tem a fixação da memória, fixação dos acontecimentos do dia. Então, quando você enche o potinho ali do seu filho, o potinho de amor, eu falo que a gente tem um tanque de amor. Se você enche o tanque de amor do seu filho antes de dormir, é um bom momento da gente começar a criar conexão, de trazer uma oração, de trazer uma rotina que faça com que a família esteja reunida, com que a gente tire as distrações. Hoje eu diria que o principal desafio tem sido as distrações mundanas. Por quê? Porque elas são tentadoras. As distrações do mundo, elas nos pegam. E por onde que vêm as distrações? Pelos órgãos dos sentidos. Aquilo que eu vejo, aquilo que eu escuto, sobre o que eu converso, é onde eu vou ser estimulado, entende? Então eu pergunto, para onde que estão indo os nossos órgãos dos sentidos? O que a gente tem visto? O que a gente tem alimentado? Não só o alimento físico propriamente, mas de que a gente tem alimentado?
de coisas que a gente assiste, de músicas que a gente escuta, de assuntos que a gente conversa. Então, ok, todo mundo fala do celular. O celular é uma grande distração. E ele pode ser, ao mesmo tempo, um grande fator de trabalho, um fator útil para a nossa vida. Então, qual que é o uso que a gente faz de cada uma dessas coisas? Porque o próprio trabalho, o que eu vejo do trabalho? O trabalho hoje, eu vejo ele tanto como um fator de proteção, ele é algo que pode nos proteger, mas ele é algo que pode nos alienar. Porque muitas vezes eu justifico no trabalho a falta de tempo e o trabalho é um lugar socialmente aceito. Se você falar que você não passa tempo com seus filhos porque você está trabalhando, as pessoas vão inclusive te aplaudir. Ah, não, mas é porque ele está trabalhando. Mas se tornou um fator de risco quando a gente deixou que coisas inegociáveis fossem negociadas. Então, estamos na fase produtiva da vida, precisamos trabalhar. Eu adoro o que eu faço, não me vejo sem realizar o trabalho que eu faço, mas a gente precisa estabelecer fronteiras. E não vira uma inversão de valores, né? Porque a gente vai trabalhar para trazer um conforto para dentro de cá, para trazer uma paz. A partir de um momento que isso não acontece, não faz o menor sentido. Aí eu pergunto, sabe, Renato, assim, a casa do ano, o carro do ano, a viagem, que não tá dentro dessas 5 necessidades emocionais que a gente estudou. Ano, você falou do ano, todo ano tem de novo. Todo ano tem de novo. Não tem fim. Entende? Então, assim, não vamos ser hipócritas aqui, não. Dinheiro é bom, o retorno do nosso trabalho, do nosso investimento é muito bom. E a gente pode usufruir disso, né? Usufruir com bens materiais, usufruir com momentos, né, que a gente compra também. É ótimo, mas nós precisamos estabelecer aquilo que é essencial, aquilo que é inegociável. Então, hoje, para mim, o grande desafio para as conexões familiares se chama distração. E nós estamos distraídos demais. Com certeza. Priorizar as prioridades, né? Fica meio feio de falar, mas é priorizar prioridades. É uma coisa tão simples, mas que a gente não tem feito. E são minutos, né? Como você falou, minutos podem resolver muita coisa. Exato. A gente fala das prioridades, a gente muitas vezes não vivencia as prioridades. Porque se eu coloco, né? Lá em casa a gente tem um top 3 muito bem definido. Especialmente entre o casal, que eu acredito que é o principal lugar que as coisas precisam acontecer. Primeiramente, entre as referências, entre o adulto que toma decisão, posteriormente junto aos filhos. E lá em casa, junto com meu marido, essa lista funciona. Eu falo que é a lista de prioridade, a ordem de prioridade. Deus, família, trabalho. Ah, como que é isso no dia a dia? Eu já tive momentos que eu estava dentro do consultório e que eu estava com o paciente ali me esperando, iniciando a sessão, e que eu precisei falar assim: vou precisar desmarcar com você, a gente vai precisar remarcar para um outro momento, eu atendo a disponibilidade que você puder, mas a minha filha está precisando de mim agora. Entende? Minha funcionária ligar e falar assim: Marcela, a Mila tá aqui, vomitou, fez isso aqui, o Diogo já veio, mas ela falou que queria você e tal. Então, porque essa ordem de prioridade, ela tá muito viva na minha vida, assim, vivencial, realmente. Não é só algo teórico bonito para se falar. Se Deus vem em primeiro lugar, então a primeira coisa do meu dia é rezar. A primeira coisa que eu faço no dia é ler o Evangelho. Porque senão fica tudo muito teórico, né? Exato. É muito importante a importância do casal também, do exemplo que a gente passa. Gente, a gente vai falar muito mais sobre isso aqui. Para você que está gostando, não esquece de seguir o nosso canal no YouTube, no Instagram, no Spotify e compartilhar com aquela pessoa que você sabe que vai gostar dessa conversa. A gente vai conversar muito mais aqui, mas vamos dar uma pausinha de intervalo agora para a gente tomar uma aguinha. Fiquem todos em paz, gente. Olá para você que continua por aqui, estamos aqui no Sintonia Positiva, hoje recebendo a Marcela Linhares aqui, a gente está batendo um papo muito legal sobre família, filhos, e a gente quando foi para o intervalo estava falando sobre o casal, é importante do casal estar alinhado nos objetivos ali e nas ações feitas para que os filhos possam, né, seguir o exemplo do casal ali. O que você tem a dizer sobre isso, Marcela? Sim, o casal é o ponto principal na estruturação de uma família. Casal que está desalinhado ou que tem formas de educar muito diferentes, provavelmente vão ter desafios no desenvolvimento dos filhos. O que eu falo assim?
O casal, o sistema 3, eu vou falar um pouquinho sobre esse sistema 3 para a gente entender. O que é o sistema 3? O sistema 3 é aquilo que funciona na relação de cada casal. O casal, por exemplo, lá em casa, eu e o Diogo, eu vim com uma determinada criação, que eu vim dos meus pais, acreditando o que era certo, o que era errado, quais eram os valores que eram praticados lá em casa. E a Marcela, no meu sistema 1 aqui, vindo dos meus pais, encontra o Diogo com o sistema 2. O que é o sistema 2? É aquilo que ele veio em relação ao mundo, em relação à educação, aqueles valores que foram dados pelos pais dele, a forma dele considerar o que é certo, o que é errado. E aí o sistema 1 da Marcela encontra o sistema 2 do Diogo. E aí a gente começa a criar o nosso sistema 3. O que é o sistema 3? É aquilo que funciona na relação Marcelo e Diogo, que vai ser diferente do Renato no sistema dele com a esposa, de um outro casal, de outros que a gente conhece, de outros cenários familiares. E quando o casal começa nesse processo do sistema 3, precisa existir alguns combinados. Falo que são os contratos. Muita gente fala assim, Marcela, eu não fiz esse contrato não. Quando eu casei ou no namoro, eu não fiz esse contrato. Gente, o contrato não é literalmente um contrato que a gente vai lá registrar em cartório, não. O que são esses contratos? São aqueles combinados, aquilo que vai, onde a relação vai levando, assim. Por exemplo, financeiramente, como que a gente se organiza, emocionalmente, como que a gente se organiza, o posicionamento. Tem casais aí, quando a gente fala até sobre parentalidade, que é a forma da gente educar os nossos filhos. O que é parentalidade? Forma de educar o filho. Então, tem alguns pais que têm uma parentalidade permissiva. O que é isso? Muitas vezes, as necessidades dos filhos são muito atendidas e as necessidades dos pais pouco atendidas. E aí, são aqueles filhos sem limite que muitas vezes vão dominar o cenário familiar. Por outro lado, nós temos uma parentalidade autoritária, que é o quê? Aquilo que os pais olham muito para suas próprias necessidades e pouco para as necessidades dos filhos. São aqueles pais que falam assim, vai fazer desse jeito. Por quê? Porque eu que mando. Aqui eu mando, você obedece, ponto. E qual que é a parentalidade que eu acredito? A parentalidade em que a gente define fronteiras, mas que dentro disso a gente dá espaço para que a autonomia possa desenvolver. Que é uma parentalidade que a gente chama de participativa ou parentalidade responsável. Onde eu vou ter uma definição de possibilidades de acordo com cada idade. Por exemplo, permissiva é chegar para uma criança de 6 anos, como o seu, por exemplo, e falar assim, filho, nós vamos em tal lugar, qual roupa que você quer ir? Diante de um guarda-roupa inteiro. Às vezes ele pega uma roupa muito inadequada para ir na igreja. Tem que ter os... Tem que ter uma fronteira. Deixa ele ali escolher, mas dentro de uma possibilidade, exato. Por outro lado, você poderia falar assim, não, você vai com essa roupa que eu escolhi porque eu acho que é melhor para você. Isso é autoritarismo e a gente deixa de desenvolver a autonomia dos nossos filhos. Então, com 6 anos, você pode escolher algumas opções e ele escolher dentre essas opções? Pode, ele já tem condição disso. Entende? Então, isso precisa ser combinado entre o casal. Os valores precisam estar combinados. O que eu falo assim? Casais com valores muito diferentes um do outro, dificilmente a gente consegue desenvolver filhos sem atritos, sem confrontos, entende? Os valores. Por quê? Porque onde a criança chega, seja em um ou em outro, ela encontra formas diferentes de falar, de agir, mas o mesmo valor. Por exemplo, lá em casa nós somos como adolescente, né? E a adolescência é uma fase linda, linda mesmo. Porque a gente fala, os adolescentes desafiadores. Gente, mas os adolescentes, eles estão numa fase de descoberta linda, só que nós não temos paciência para o adolescente. Por quê? Falo dos Is da adolescência. Intensidade, imaturidade, imediatismo, inconsequência, instabilidade. Então, qual que é o padrão típico de um adolescente? Eu quero muito e eu quero agora. E eu amo, sim, de uma forma avassaladora hoje. E amanhã eu estou odiando a mesma pessoa. É aquela intensidade, é tudo muito forte. Então, adolescente é isso.
ter um pouco de paciência, né? Acalmar, que talvez até vai passar. O que ela exigiu hoje, amanhã talvez não é tanto. Não precisa entrar em conflito, em atrito. Exato. Bobagem. Tem coisa que a gente vai falar, filha, isso aqui hoje é não. Ah, mãe, por quê? Não, não, não. Não. Hoje é não. É a nossa definição. Por causa disso, porque a gente acredita nisso. Só que o mais importante que eu acredito para o casal, nós vamos comprar todas as brigas? Ah, Renato, não. Escolha as brigas que vocês vão comprar. Por exemplo, teve uma briga lá em casa recentemente que eu perdi. Coisa que eu perdi. Eu falei assim, Diogo, nós vamos perder essa. Ele falou assim, ah, Marcelo, então vamos. Essa nós perdemos. Que é o tal do Crocs com meia. Perdi essa batalha. Crocs com meia. Porque quando eu vejo ela usando um Crocs com uma meia, eu olho aquilo e falo assim, pelo amor de Deus, que coisa mais horrorosa desse Crocs com meia. Mas é uma batalha que eu perdi. Por quê? Porque o Crocs com meia, ele traz algo muito assim em relação a valores, de respeito, de... Não, então Crocs com meia nós perdemos. Uma coisa da gente também, que a gente olha e não acha tão interessante, mas nada que vá denegrir nada, ninguém. exatamente. E a gente faz muito isso, viu? Faz toda hora. Escolha as batalhas. A batalha do Crocs com meia, gente, eu confesso pra vocês, eu perdi, confesso. A batalha da rede social ainda não. Entende? Porque minha filha tem 13 anos e ela gosta de falar em alto e bom tom que ela é a única, não é da sala, é da série inteira que não tem rede social. Essa batalha eu ainda não perdi. Essa batalha eu ainda estou disposta a ter alguns momentos que parece que é a Terceira Guerra Mundial lá em casa, mas ter alguns momentos... Quando você soltar, você vai soltando aos poucos e vai estabelecendo limites. Exato, porque eu entendi que com um cérebro desse jeito, igual eu falei, um cérebro extremamente suscetível, uma rede social não é boa para ela nesse momento, apesar dela acreditar que ela consegue fazer esse filtro, porque o adolescente ele vai acreditar que ele consegue. Só que é um cérebro imaturo que não tem condição, ele não está totalmente preparado para lidar com tudo que a rede social, que ele tem possibilidade de lidar na rede social. Tem dados muito fortes em relação a isso, especialmente entre meninas. O nível de depressão em meninas pós-rede social é avassalador. O nível de, os dados, os índices de tentativas de suicídios ou de atitudes autolesivas depois da rede social aumenta drasticamente. Por quê? Porque você entra em processos de comparação, entra filtros. A comparação, a questão dos filtros, a falta de aceitação, muitas vezes o não pertencimento. Então, isso leva a atitudes que eu acredito que elas não precisam ser expostas nesse momento com o cérebro nessa condição. Então, essa é uma batalha que eu falo com você, assim, até quando, Marcela, você vai aguentar? Não sei. Hoje, eu e o meu marido estamos muito firmes e não vamos oferecer. Amanhã pode ser diferente. Já tem que se preparar, de repente, para quando soltar, a gente tem que acompanhar, né? Exato. É básico. Uma hora que você não vai conseguir mais. Aí já tem que estar preparada, vai ser assim. Para acompanhamento. E na hora de dormir é muito importante as crianças dormir com o celular, não tem nada disso. Tem que colocar, a gente coloca na mesa da cozinha. Aí a gente tem que colocar os nossos também. O que eu acho muito importante, que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Sim. Vamos colocar o celular na mesa da cozinha, todo mundo? Mas aí vai o dela, cadê o nosso? Tem que ir também. Coerência é algo muito importante. Os filhos entenderem que dentro da casa existe coerência. Assim, temos alguns pontos que a regra para o adulto é diferente da criança, concordo. E aí, nesses pontos em que as regras forem diferentes, é importante a gente expor por que as regras são diferentes. Mas não adianta a gente querer incentivar, por exemplo, a leitura nos nossos filhos se a gente não lê. Porque mais do que uma fala, é isso, a coerência. Então, eu quero que os meus filhos sejam leitores, começa por onde? Pelo casal. Por isso que essa coerência, esse alinhamento entre o casal é tão importante, para a gente ter atitudes compatíveis com o exemplo que nós queremos oferecer para os nossos filhos. E assim, como você acha que a gente pode
transformar, de repente, os conflitos que a gente tem dentro de casa em oportunidade para crescimento, para juntar a família, porque os conflitos acontecem, que nem você falou, você perdeu uma briga lá, eu tenho as minhas batalhas em casa, mas de repente, depois que passa, é lógico, a poeira abaixa, que na hora briga é oportunidade de mais briga. Depois, como transformar isso em oportunidade? Ah, gente, briga faz parte do processo. As crises, elas são saudáveis também. Necessárias. Pra gente mudar. As crises fazem a gente crescer, as crises fazem a gente ir para um outro patamar. Mas eu falo que tem momentos que quem precisa, às vezes, soltar a corda? O adulto que tem o cérebro maduro. De quem eu espero um posicionamento firme, saudável, mais maduro, eu espero isso do adulto. Eu não espero isso de uma criança e de um adolescente que tem um cérebro que não está preparado para isso ainda. E muitas vezes o adulto é aquele que entra no cabo de guerra. Filha, não é? Entra no cabo de guerra. E aí o que eu falo, assim, existe um gráfico, vamos dizer assim, que a gente precisa entender para a gente lidar com os momentos desafiadores dentro de casa. E esse gráfico é mais ou menos assim. Toda vez que alguém estiver na intensidade emocional, estou com muita raiva, muito triste, muito medo, ou até mesmo emoções boas de sentir, estou muito feliz. Toda intensidade emocional, ela fala pra gente de um rebaixamento cognitivo. Ou seja, no momento da intensidade emocional, eu não estou pensando no meu estado de equilíbrio. Então, quando eu tiver muito algo, eu tenho tendências a tomar decisões, a falar coisas que eu possa me arrepender depois. Marcela, mesmo as emoções positivas? Sim. Às vezes eu tô muito feliz, tô muito empolgada, eu vou comprar uma viagem, mas eu não tenho dinheiro para pagar. As promessas aí. Prometeu, ninguém é obrigado a prometer. Exato. E a promessa acontece. Exato. Não, porque vamos para lá, de repente, você assim, meu Deus, esse dinheiro não Então, era no momento da intensidade, minha filha esses dias, ela virou para mim, ela falou uma coisa que me atingiu. E olha, gente, que eu sou terapeutizada, falo isso aqui com vocês. Ela virou sobre a rede social. Ela virou, a gente estava no momento de discussão e eu sei que isso para ela é uma dor. Por quê? Porque ela quer pertencer. Se o grupo dela todo mundo tem, ela quer pertencer. Independente se isso vai ser bom ou não, o adolescente ele quer pertencer. E aí eu falei, filha, ainda não, a rede social ainda não é uma opção aqui na nossa casa e tal. Ela saiu muito brava e ela voltou e falou assim, e deixa eu só te falar mais uma coisa. Se você pensa que é bom ser filha de psicóloga, eu vou te falar, não é bom não, viu, mãe? Nossa. E ela me atingiu, eu falei, nossa, agora ela pegou pesado. Só que nesse momento, como que ela estava? Ela estava na intensidade emocional. Então esse vai ser o momento que eu vou lá e eu vou E ela te atingiu, que nem você falou, da gente ter o equilíbrio. Aí você podia devolver na hora, falou, não. Deu vontade, claro que deu vontade. Por quê? Porque sobe aqui também, né? A raiva vem, porque ela me atingiu, exato. E aí, nesse momento, eu sempre falo, gente, no momento da intensidade emocional, o que a gente vai fazer? A gente vai sair de cena. Porque a gente precisa, tem uma pesquisa que fala que o nosso cérebro precisa de pelo menos 2 minutos para equilibrar uma emoção muito intensa. Tem hora que 2 minutos não é suficiente, não. Não é, mas se a gente contar até 10, já começa... Já melhora. Então, lá em casa, eu falo que eu tenho um lugar que se chama banheiro. O santo banheiro. Todo mundo lá em casa sabe. Quando a mamãe estiver no banheiro, deixa ela lá. É melhor para todo mundo, que é o lugar que eu faço esse movimento de diminuir a intensidade emocional. Então, eu fiquei atingida, mas esse é o momento de conversar com ela sobre essa forma de falar comigo? Não é o momento. Quem tem condição de soltar a corda nesse momento? Sou eu, porque eu sou a adulta da relação. E como adulta da relação, eu não posso entrar no movimento e ser tão imatura quanto ela e a gente começar o cabo de guerra. Ah, você tá falando que não é bom ser sua mãe? Ter mãe psicóloga? Ah, mas... E começar pra quê? Ela tem 13, eu tenho um pouco mais que isso. Entende? Então, eu espero que o cérebro maduro, que é do adulto, vai dar um tempo, vai sair de cena. Na verdade. Vai sair de cena e vai deixar ela falar com você desse jeito? Claro que não. Mas eu vou intervir e fazer os ajustes necessários no momento que todo mundo estiver ouvindo. Porque no momento da intensidade emocional, a gente fez isso aqui. A gente parou de ver com equilíbrio, a gente parou de ouvir com equilíbrio, a gente quer atingir o outro. Raiva é uma emoção
que me faz querer atacar o outro. Nesse momento ela estava com raiva e me atacou. No momento em que equilibrar isso, e só de eu ter saído de cena, nem precisou de fazer isso. Ela também já tomou consciência, ela tomou iniciativa. Mãe, eu não queria falar desse jeito com você. Vou esperar um pouquinho, não é? Que a poeira Entende? baixa. Então, nos momentos que a gente voltar a equilibrar as emoções, que a cognição estiver mais equilibrada, aí é o momento da gente ensinar para os filhos. Filha, eu sei que isso é muito importante para você. Eu sei, eu confio em você, porque ela é uma menina obediente. Eu não tenho problemas com ela. Mas se eu sei que eu posso oferecer algo que é algo que não faz bem para minha filha, eu não vou oferecer. Entende? Então, nesse momento, ela vai ser totalmente alienada de não ter rede social? Não, ela não vai ser. Mas no momento mais oportuno, esperar uma preparação, é o meu pensamento hoje, é a minha construção hoje. E isso a gente vai trabalhando no decorrer do tempo, com a maturidade dos nossos filhos, porque eles também vão aprendendo. Então, toda crise é uma oportunidade, sim, de quando a gente equilibrar, não no momento da intensidade. Na hora não tem jeito, na hora é briga na certa. Não tem jeito. Mas a gente precisa soltar a corda porque nós somos os maduros da relação. Então, eu espero maturidade de quem tem o cérebro mais preparado para isso. E a gente tende a ganhar essa briga. Só que é bobagem. Depois o arrependimento vai ser terrível. É óbvio que você vai ganhar. Porque você é adulta, não tem... Nós vamos ganhar. Não tem uma opção de não vencer essa briga. Na verdade. Entende? Não, com certeza. Marcela, tá sendo ótimo conversar com você. Espero que você esteja gostando do nosso programa. Gente, aproveitem aí o conhecimento da Marcela, a expertise dela, né? Cientificamente e também como mãe, é óbvio, né? Sim. Não pode. Sim. E você tem um projeto muito interessante, que eu acho muito bacana também, que hoje em dia está acontecendo muita coisa desse tipo por aí, que é Marcha para Jesus. Tem várias coisas acontecendo e eu acho muito legal, sim. Não sei qual a sua opinião. Você tem um projeto que é Criando Filhos para os Céus. Gente, é que nem eu sempre falo, eu sempre gosto de deixar bem claro, não é sobre religião, não, é sobre colocar Deus e apresentar para as crianças a presença de Deus, na verdade. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse projeto para a gente. Sim. Na verdade, assim, quando a gente fala que o mundo tá desse jeito, tá daquele jeito, o mundo, gente, é uma construção nossa, né? Nós fazemos parte disso. E eu entendi, Renata, assim, eu busco muito um sentido em tudo que eu faço. E eu entendi que essa vivência como mãe, sem dúvida, é o que mais me capacita para colocar todas essas teorias psicológicas em práticas, é minha vivência. Então, antes de eu ensinar qualquer técnica para uma família, para um casal, eu já vivenciei essa técnica antes em casa. Eu já coloquei ela em prática e essa prática faz com que eu tenha ainda mais firmeza para oferecer. Essa vivência que leva para a gente, sim, né? Lógico que tem a condição científica, tem que sim, estudar, mas sim, a vivência que... Tem a teoria, mas nada melhor do que você vivenciar essa teoria, ver que funciona para você continuar orientando, né, casais, famílias, para esse direcionamento. E o que eu entendi, assim, quando eu, nas minhas conversas com Deus, né, eu sempre pergunto qual que é o plano dele na minha vida, porque eu sempre fui uma pessoa extremamente controladora. Eu queria controlar, eu queria ser do meu jeito, fazer aquilo que eu defini para mim, que eu achava melhor. E estou no processo, eu falo, nunca é acabado esse processo, mas de diminuir o controle e de perceber aquilo que Deus quer para mim desde sempre. Então, eu entendi esse projeto como uma forma da gente criar filhos muito além desse mundo, né? Quando eu falo assim, em algum momento da minha vida eu já falei, a gente cria filhos para o mundo. O que eu decidi? Eu não quero criar filhas para o mundo, eu quero criar filhas para o céu. Em que sentido? Eu quero criar filhas com valores diferentes desse mundo. Eu quero criar filhas para estranhar esse mundo. Exatamente. Diante de uma música, por exemplo, eu quero que elas escutem e falem assim, nossa, que música estranha, tão diferente da prática que nós temos lá em casa. Nossa, que atitude esquisita, não gostei disso, acho que esse lugar não é um bom lugar para mim. Eu quero criar filhas para essa estranheza das coisas que estão sendo facilmente naturalizadas no mundo, né? Porque o que a gente tem visto é isso, uma naturalização de coisas que eu não acredito que sejam naturais. Não, com certeza.
Então, esse projeto Criando Filhas para o Céu, criando filhos, né, para o céu, é uma forma da gente resgatar valores muito importantes, da gente questionar, né, as questões mundanas, as tentações mundanas, o que não é nada fácil, porque a tentação, ela promete lugares bons, ela promete um prazer imediato. Ainda mais crianças e adolescentes que são muito imediatistas, que querem o quê? Querem sentir o prazer imediato, Com bom certeza. agora, entende? Então, até mostrar isso para os nossos filhos, assim, o adiar o prazer imediato por algo maior no futuro, é um processo muito válido para a gente criar filhos que não vão cair em qualquer tentação, que não vão dizer sim a qualquer tipo de experimentação, mas que vão pensar, que vão se organizar, que vão para o gabarito que nós estamos construindo com as nossas referências, e ao irem para o gabarito vão ver assim, nossa, muito diferente do gabarito lá de casa. E aí poder fazer escolhas mais saudáveis e emocionalmente mais estáveis também, né, para o processo de desenvolvimento deles. E ajuda a ter essa paciência também, que nesse mundo corrido, todo mundo querendo as coisas para ontem, vão ajudar eles a não ser ansiosos. Essa questão de envolver Deus, eu acho muito importante. Inclusive, vamos colocar essa à disposição, tá? A página lá, Positividade para mim. Você já segue lá, Marcela? Sim, sim. Começou a seguir lá, né? Bora, quero muito a sua ajuda, Pode, pra gente divulgação. ajudar a divulgar. Que, sim. que eu falei, independente da religião, a gente tá enfatizando aí a presença de Deus, né? Sim. Já passou da hora da gente fazer isso, que nem falou, coloquei ele na frente de tudo. E a gente tem a mania de, se a gente não é sobre ficar inerte, a gente tem que fazer e tem que agir, tem que orar, mas tem que agir. Mas é sobre orar e esperar um pouco e perceber, deixar ele dar a direção que ele vai dar. E você caminha na direção que tem que seguir, com certeza vai dar certo. Não é talvez, não é com certeza. Eu falo que é isso, assim, não é paralisar, mas é fazer aquilo que é do nosso controle e deixar Deus agir naquilo que é controle dele. Né? É a gente permanecer, eu acredito muito no poder do movimento. É a gente fazer o nosso movimento, mas dar espaços também para que Deus possa agir diferente da nossa programação, diferente do nosso tempo. Né? Então, é um projeto que eu acredito no sentido, né? É um projeto totalmente gratuito, né? Para acessar o maior número de famílias mesmo, com o objetivo da gente criar filhos para estranharem as tentações do mundo. Não é verdade? É isso. É um provérbio bacana que eu comecei a usar ele depois do meu acidente, eu te contei ele em off, enfim, é um outro assunto, tá, gente? Mas é Provérbios 16:3, ele fala, consagra ao Senhor tudo que você faz e todos os seus planos serão bem-sucedidos. Amém. Só que a gente tem a mania de não fazer isso às vezes, não é? Se fizer, não tem como dar errado, gente. Vai dar certo. É isso aí, é o que eu acredito. E Provérbios aí já é um bom caminho, né? Muitas pessoas perguntam assim, ai Marcela, mas eu acho tão difícil estudar a Bíblia. Provérbios é um bom lugar de começar, porque Provérbios é sabedoria, é ensinamento de vida tão atual para o nosso tempo, né? Eu nunca vi um livro tão atual ao nosso tempo do que a Bíblia, mais atual do que a Bíblia, né? Então, Provérbios é um bom começo para quem quer, né, ter esse direcionamento, quem quer começar a ter uma intimidade com Deus. Marcela, está sendo um prazer imenso te receber aqui, que eu queria fazer sempre isso aqui no programa, trazer pessoas com propósito. E seu olho brilha quando você fala do assunto, que você soubesse disso. Você atua na psicologia, tem diversas áreas, mas quando você está falando de família, seu olho brilha. Você cada vez mais. E eu olho isso, acho muito interessante, muito bacana. Nos dias atuais, você é muito necessária, tá? Obrigada. Muito bom estar te recebendo aqui. Foi um prazer te receber. Conte comigo aí para divulgar todos os seus projetos também, tá bom? Sintonia Positiva está à sua disposição. Quando quiser voltar aqui, a gente vai combinar de novo. Fica muito por falar aqui, entendeu? Foi demais o programa, eu adorei o programa. Se você quiser deixar algum recado para o pessoal, alguma mensagem para o pessoal tá te falando aí, pode falar com o pessoal, fica à vontade. Certo, agradeço muito mesmo, assim, me sinto muito honrada de poder levar essa mensagem para as pessoas que realmente precisam, para as pessoas que também acreditam na família. Eu acredito na instituição família e eu acho que isso foi se perdendo muito, né, com o passar do tempo. Então, tem valores que são inegociáveis na minha vida e eu acredito no valor que eles têm, né, o valor que Deus tem na minha vida, o valor que a família tem, mesmo que sejam em diferentes configurações, mas tem poder, principalmente sobre o desenvolvimento de crianças, de adolescentes que precisam dessa referência. O nosso posicionamento cria
gabaritos, quando eu chamo de gabaritos, eu falo, cria para eles aquilo que vai ser a referência de vida, inclusive na fase adulta, né? O que eles vão entender como certo e errado depende muito do que eles vão vivenciar vendo as pessoas de referência agindo. Então, a gente agir com coerência é um assunto que eu ficaria aqui, assim, horas falando. Também a conversa, viu? Né? Tá que, ótimo. gente, nós vamos voltar a outro momento. Vamos voltar, vamos fazer mais coisas juntos. Ficaria aqui horas ótimo. mesmo falando, mas o que eu quero dizer é isso, assim, eu acredito que a gente precisa alinhar quais são os nossos valores, aquilo que a gente acredita e buscar vivenciar isso a cada dia, ser coerente, o que a gente fala, o que a gente faz, trazer esse alinhamento para dentro de casa, abrir espaços intencionalmente na agenda para que a gente possa colocar isso que a gente considera importante. É só com intencionalidade que a gente sai do cenário atual que a gente está vivendo, do desafio atual que a gente está enfrentando e vai para outros movimentos, outros cenários, possivelmente melhores, mais saudáveis, mais estáveis, mas precisa ter intencionalidade, né? A gente precisa fazer isso porque eu tenho esse propósito, porque eu tenho essa intenção. Então, quem quiser acompanhar, né, seguir mais sobre o que eu falo, projeto, estou no Instagram, marcelalinhares.ss. Será um prazer ter vocês. É isso aí, gente. Vamos seguir a Marcela Linhares lá e vamos continuar aí nessa luta árdua, porque que nem ela disse, o mundo tá tentando esmagar a gente, mas a gente vai se unindo aí, tá vendo? De repente, forças interessantes se unindo pra gente abrindo essa asa aí cada vez mais e não deixar que esse mundo nos abafe desse jeito, não. Vamos continuar criando os filhos nesse sentido. Exato. E vamos pra cima, gente. Não vamos parar com isso, não, tá? Marcela, foi um prazer novamente agradecer por estar aqui. Gente, então esse foi mais um episódio do Sintonia Positiva, tá? Hoje ensinando aqui, dando dicas pro pessoal a ter conexão familiar, conexões e não são conexões digitais, conexões reais, né, Marcela? Exatamente. Então é isso aí, gente. Para você, não esquece, tá, de seguir o nosso canal no Spotify, no Instagram, no YouTube, espalhar essa mensagem, não deixar que essas forças positivas fiquem abafadas pelo mundo, tá bom, pessoal? Fiquem todos em paz. Ótimo dia para vocês.